E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo muito bem, graças ao nosso bom Deus. Espero que com vocês também estejam tudo muito bem. Para quem não me conhece, está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cleide, sou dona aqui desse canal Cleide Moda Crochê. Aqui no meu canal eu compartilho meus trabalhos, os bastidores e a minha rotina com o crochê, tá bom? Porque esse canal aqui é para quem quer crochê de verdade, certo? Então, pessoal, mais um vídeo aqui de passo a passo. Esse vídeo já era para ter saído, porém tive mais alguns probleminhas, mas eu não quero mais falar de problemas aqui no canal. Só vida que segue e pronto. O problema do celular, gente, graças a Deus foi resolvido. Eu ganhei um celular novo, minha filha me deu um celular de presente. E agora dá para gravar meus vídeos tranquilamente, graças a Deus, certo? Então, vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, para nós a Copa acabou, infelizmente, né? Mas como eu havia prometido de fazer os mascotes da Copa, né? E esse vídeo já era para ter saído, como eu falei, mas tive alguns probleminhas. Mas essa semana eu vou colocar tanto esse vídeo, que é o último vídeo dos mascotes, quanto um outro vídeo que vocês vão ver aí também depois. Então, eu já fiz o Clutch e eu já fiz o Maple. E hoje nós vamos fazer o Zayu, né? O Zayu é uma onça pintada, ou seja, um jaguar, que representa o México. E ele foi inspirado na importância desse animal para as antigas civilizações mexicanas, como os maias e astecas. E é apresentado como atacante e simboliza força, coragem e orgulho cultural. Como eu falei para vocês nos outros vídeos, esse ano de 2026... a FIFA escolheu 3 mascotes oficiais da Copa, não foi? Porque esses mascotes representam os países onde a Copa vai ser realizadas, né? Então, vamos hoje fazer o Zayu, né? Essa onça pintada cheia de personalidade que representa o México. Gente, eu vou deixar aqui a listinha de materiais para você, para o vídeo não ficar tão longo. Eu tô aqui, ó, aí com todos os meus materiais. Vocês devem olhar assim, se assustar, mas a gente precisa de um pouquinho de cada e pronto. Eu demorei de gravar esse vídeo porque eu tava esperando essa linha chegar, que eu não tava encontrando aqui na minha cidade. Eu tive que comprar pela internet e tava esperando essa linha aqui chegar. Esse daqui é a cor Era. Ó. A cor Era. Então ele é um verde. Ele não deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem não tiver esse Era, pode usar esse aqui, ó, que é o Bandeira. Ele é um pouquinho mais clarinho, mas serve também, certo? E eu vou abrir aqui. Então, gente, vamos iniciar aqui pelo nosso corpinho, né? O corpinho do Zayu. Gente, se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho aí, é do ventilador, porque aqui tá muito calor. Eu não vou conseguir gravar sem o ventilador, mas eu coloquei aqui no mínimo para ver se faz menos barulho possível. Vou tentar policiar a câmera hoje, porque eu tenho visto que em alguns vídeos a câmera o meu trabalho tem saído do ângulo, né? Inclusive, deixa eu afastar um pouquinho mais para cá já. Aqui, acho que tá bom. Então, gente, e também eu recebi comentários, né, falando sobre isso. E eu vou tentar agora policiar, corrigir esse erro. Acho que pode se encaixar como um erro, né?
mas vou tentar aí corrigir o máximo que eu puder, tá bom? Deixa eu colocar aqui minha... Peraí. Isso. Tá bom aqui. Então, gente, vamos iniciar agora com o anel mágico. Então, aqui, ó. Vou fazer aqui o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontinhos baixos. Então, aqui não conta, porque foi o nozinho. Então, vou colocar aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar meu anelzinho mágico aqui e fechar aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para iniciar a próxima carreira. A carreira de número 2, eu vou fazer aumento em todos os pontos. Então, vou fazer 6 aumentos e ficar com 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chegando aqui, eu vou fechar minha carreirinha. Vou fazer uma correntinha para a próxima carreira. E eu vou fechar logo aqui esse anel mágico. Vou fechar aqui. E vamos para a carreira agora de número 3. Na carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto e um aumento. E vamos ficar aqui com 18 pontos. Deixa eu testar um negócio aqui, gente, peraí. Será que assim fica melhor? Vou fazer essa carreira aqui para ver se fica melhor assim. Então, aqui, ó. Um ponto. Um aumento. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. E assim eu vou trabalhando dessa forma até o final. Nessa carreirinha eu vou ficar com 18 pontos. Gente, os corpinhos dos mascotes, todos 3, são feitos do mesmo jeito. Iguais, só muda as cores. Eu acho que é melhor diminuir aqui. Acho que é melhor assim, tá bom. Agora, na carreira 4, eu vou fazer novamente um ponto e um aumento. E depois, peraí, deixa eu começar com vocês para vocês verem como é, ó. Aqui no início é um ponto e um aumento. Depois eu vou fazer 2 pontos e um aumento, ó. 1, 2, aumento. Novamente. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. E vou seguindo dessa forma com 2 pontos e um aumento. Nessa carreira aqui nós vamos ficar com 24 pontos. Aí aqui, ó, gente, no final, depois do aumento, colocamos mais um ponto. Vou recapitular.
Começamos com um ponto e um aumento, depois 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, e aqui depois do último aumento, mais um ponto. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, passo minha correntinha para o próximo ponto, e agora na carreira 5 e 6 eu vou fazer pontos sobre pontos, sem aumentos e nem diminuições. Vou deixar já meu marcador aqui para marcar. Aqui, ó. Deixar aqui meu marcador. Gente, eu quero agradecer alguns comentários que eu tenho recebido, me dando algumas dicas, né? Dicas construtivas. Quando eu recebo esses comentários assim, eu gosto muito. Em outro vídeo eu vou falar sobre um comentário que eu recebi em específico, não nesse vídeo, mas em outro vídeo, tá bom? Mas eu agradeço pelos comentários bons que eu tenho recebido. Então vamos aqui, ó, ponto sobre ponto. Eu vou tentar, gente, não cortar tanto o vídeo, tá? É porque às vezes eu tenho medo de ficar muito longo. Mas tudo bem. Fechei aqui, cheguei no final, fiz minhas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Faço uma correntinha para a próxima carreira. E agora a carreira de número 7, eu vou fazer ponto sobre ponto somente na alça de fora. Então aqui, ó, só vou fazer ponto sobre ponto nessa alcinha aqui de fora. E vou deixar essa alcinha aqui de dentro, tá bom? Então, aqui, ó. E aqui vai continuar com os mesmos 24 pontos. Ó, aqui dentro tá ficando a carreirinha de dentro, ó, os pontinhos de dentro. Lembrando também, gente, quem quiser adquirir o amigurumi pronto, eu tenho disponível na minha loja. Tenho todos os 3. Cheguei aqui no final, vou fechar minha carreirinha com ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer agora eu já fiz nessa carreira aqui de fora, agora eu vou fazer ponto sobre ponto nessa carreira aqui de dentro. Então vou virar assim. Deixa eu puxar minha linha aqui. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, na primeira alcinha do ponto. Vou pegar essa linha aqui e vou vir pra cá, ó, tá vendo? Que agora eu vou trabalhar aqui. Vou fazer uma
correntinha. Pronto. Agora eu já posso virar o meu trabalho, já posso trabalhar, ó, os mesmos 24 pontos. Então aqui, ó. Vinte e 23 e 24, último pontinho aqui, ó. Vou fechar minha carreirinha com ponto baixíssimo, faço minha correntinha, que agora eu vou trabalhar as carreiras de 9 a 11, vou fazer ponto sobre ponto com ponto normal. Então vão ser 3 carreiras de ponto sobre ponto com ponto normal aqui, ó, que é onde a gente acabou de trabalhar. Nós vamos fazer, ó, ponto sobre ponto. Então vão ser 3 carreirinhas. Eu vou pegar o meu marcador, vou colocar aqui para marcar minhas 3 carreirinhas. Eu vou fazer minhas 3 carreirinhas, vocês vão fazer de vocês e a gente volta, tá bom? Então, pessoal, fiz minhas 3 carreirinhas e já voltei aqui. Aqui, ó. Ó. 1, 2, 3. Agora, na minha carreira de número 12, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição. E vou ficar aqui com 18 pontos. Então, deixa eu tirar aqui meu marcador. Agora eu vou fazer 1, 2, diminuição. 1, 2, diminuição. Novamente, 1 ponto, 2 pontos, diminuição. Fazer devagar aqui para o pessoal que tá começando, iniciante, né? Aqui, ó, 1 ponto, 2, ai meu Deus, espera aí, 2 pontos e agora a diminuição, ó. Pega uma laçadinha, depois outra laçadinha, puxa a linha pelas 2 laçadinhas e por mais 2, tá bom? Novamente, agora 1 ponto, 2 pontos, diminuição. E assim vai até o final da carreira dessa forma. Minha última diminuição, cheguei aqui, fecho minha carreirinha com ponto baixíssimo, uma correntinha para a próxima carreira. E agora a carreira de número 13, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição e vou ficar com 12 pontos aqui. Então vou fazer aqui, ó, o ponto baixo inicial, agora a diminuição. Aqui, ó, uma laçadinha, 2 laçadinhas, puxo a linha pelas 2 laçadinhas e puxo novamente pelas outras 2 laçadinhas, tá bom? Aí novamente, um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, e assim eu vou seguindo até o final da carreirinha.
Eles são tão piquititicos, tão fofos, gente. Ah, gente, lembrando que aqui são chaveiros, tá bom? Aqui, ó. Cheguei aqui no final. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E posso cortar. Deixa eu ver. Não. Não corta não, gente. Ó, eu já ia fazer errado. Não corta não. Antes de iniciar aqui, ou melhor, cortamos sim. Que nós vamos fazer de outra cor agora. Cortamos sim. Corta, arremata e coloca em enchimento, tá bom? Eu vou fazer isso e volto. Então, pessoal, ó, já arrematei e coloquei enchimento. Olha a bolinha. E agora nós vamos trabalhar com a cor mostarda. Eu vou introduzir aqui a minha linha mostarda. Eu gosto de introduzir a minha linha onde eu parei. Então, aqui, ó. E agora eu vou fazer 12 aumentos. Lembra que nós terminamos com verde, com 12 pontos? Então, agora nós vamos fazer 12 aumentos. Então, aqui, ó. Aumentos são 2 pontos no mesmo ponto de base. Eu já vou aqui arrematando, escondendo, na verdade, essa linha aqui, esse pedacinho de linha. Gente, tem alguns vídeos meus que só o início tá acelerado, só a parte que eu me apresento que tá acelerado, tá? A parte da receita não. Que às vezes as pessoas podem colocar no vídeo e ver que tá acelerado e não querer nem olhar o restante do vídeo, mas só a parte que tá acelerada é só a parte que eu me apresento. Deixa eu contar aqui pra ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aumentos, certinho. Agora eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E nessa carreira, essa carreira aqui, gente, é carreira de número 14, né? E agora carreira de número 15. Sem essa carreira de número 14, nós ficamos com 24 pontos, porque fizemos 24 aumentos. Ou 12 aumentos. Agora a carreira de número 15, nós vamos fazer um ponto e um aumento. E então nós vamos ficar com 36 pontos aqui. Então nós vamos fazer, ó, um ponto e um aumento. Um ponto sozinho e no próximo um aumento. Um ponto sozinho e no próximo 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, no próximo 2 pontos juntos. E vamos seguindo assim até o final da carreira. Eu vou terminar o meu e volto. Voltei, gente, aqui. Terminei minha carreirinha de número 15. Agora eu vou fazer da carreira de 16 a 23, vou fazer pontos sobre pontos, sem aumentos e sem diminuições. Então eu vou fazer aqui 8 carreirinhas. Então eu vou já iniciar aqui as minhas carreirinhas. Essas carreirinhas vão ficar com 36 pontos cada. Eu vou já colocar meu marcador aqui para marcar. Vou fazer minhas 8 carreiras e volto. E vocês fazem de vocês e a gente volta, tá bom?
Então, pessoal, voltei. Já fiz minhas 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha. Mas antes de iniciar a minha próxima carreira, eu vou colocar os olhinhos. Deixa eu ver aqui. Pegar os olhinhos. Aqui. Então, vou colocar aqui os olhinhos. Eu vou virar e colocar desse lado aqui, porque esse lado aqui é o lado que eu tô fechando. Então, para esse lado aqui ficar o lado da frente. Eu vou colocar os olhinhos da mesma forma que eu coloquei os outros, na carreira 20. Então, como é que eu sei qual é a carreira 20? Eu parei aqui na carreira 23. Então, é só contar, ó, 23, 22, 21, 20. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Na quarta carreirinha daqui pra baixo, você coloca o olhinho. Ó. E aí, você vai contar 6 pontos de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, aqui você coloca. Presta atenção, gente, para não colocar o olho em uma carreira e o olho em outra. Certo, aqui, ó. Aí, como sempre, eu coloco as travinhas. E também, como sempre, eu queimo aqui para ficar mais reforçado. Queimar o outro. Cuidado para não queimar a peça, né, gente? Pronto. Aqui está os olhinhos. Vamos continuar agora a nossa cabecinha. Na carreira de número 24, nós vamos fazer agora as diminuições. Então, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição aqui primeiro. Peraí, ó. 1, 2, aí diminuição. E agora a gente vai seguir com 4 pontos e uma diminuição. Nessa carreira nós vamos ficar com 30 pontos, tá bom? Então, fizemos aqui no início 2 pontos e uma diminuição. Agora nós vamos seguir com 4 pontos e uma diminuição. 3, 4, diminuição. Novamente. 1, 2, 3, 4, diminuição. E vamos seguindo até o final da carreira dessa forma. Voltei aqui chegando no final da minha carreira. Fiz 4 pontos de diminuição. Aqui minha última diminuição da carreira. E agora vão sobrar 2 pontos. Aqui, ó. 1, 2. Fecho minha carreirinha com ponto baixíssimo. Uma correntinha para iniciar a próxima carreira. E agora eu vou fazer a carreira de número 25, que vão ser 3 pontos e uma diminuição. Nessa carreira eu vou ficar com 24 pontos. Então, vou fazer 1, 2, 3, diminuição. 1, 2, 3, diminuição novamente.
2, 3, diminuição, e vai seguindo assim até o final da carreira. Cheguei aqui, gente, no final da minha carreira. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha que vou iniciar a próxima carreira, mas antes eu vou colocar aqui um pouquinho de enchimento para depois não ficar tão ruim de colocar. Não vou colocar muito agora não, só um pouquinho só. E agora eu vou para a carreira de número 26. Na carreira de número 26, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição e vou ficar com 18 pontos. Então nessa carreira eu vou fazer 1 ponto, 2 pontos e diminuição novamente. 1 ponto, 2 pontos, diminuição, 1 ponto, 2 pontos, diminuição, e dessa forma nós vamos fazer até o final, tá bom? Então, gente, terminei, já tô colocando mais um pouquinho de enchimento aqui, porque essa carreira que nós vamos fazer já vai fazer ficar um pouco mais fechada. Então, eu já vou colocando mais um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui com o lápis. Colocar só mais um pouquinho aqui. Não deixa muito estufado para não ficar com a cabeçona muito grande, tá? E agora nós vamos fazer a carreira de número 27, que vai ser 1 ponto e uma diminuição. E vamos ficar com 12 pontos. Então aqui, ó. 1 ponto, uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição. Novamente, um ponto e uma diminuição. E vamos assim até o final da carreira. Gente, cheguei aqui no final. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, e antes da próxima eu vou botar mais, só um pouquinho agora de enchimento aqui, só para completar, para não ficar também um amigurumi xoxo. Pronto, aqui é o suficiente. Agora, essa última carreirinha aqui, gente, nós vamos fazer toda de diminuições. Então, nós vamos fazer aqui 6 diminuições. Então, aqui, ó, uma diminuição, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, gente, eu vou deixar um pedacinho aqui cortado, deixei um pedacinho porque eu vou arrematar essa linha com agulha de costura. Então, vou colocar aqui, ó, na minha agulha preferida, na minha agulha de costura preferida. Peraí que eu coloquei, não coloquei as perninhas todas. Pronto.
E aqui, gente, ó, aqui onde eu ia fechar, eu vou fazer aqui um pontinho. E agora eu vou fechando aqui com alguns pontinhos. Algumas pessoas chamam de anel invertido, né? As crocheteiras. Pronto, fechei aqui, ó. E aí eu vou introduzir minha agulha aqui e vou sair em qualquer lugar. Faço aqui um nozinho aqui. E saio em outro lugar. Não puxa, gente, para não ficar o ponto repuxado aqui, ó. É um negócio bem sutil. Aqui a gente já pode cortar. Tirar meu marcador. E vamos deixar ele aqui e fazer as outras partes do corpo. Agora, gente, com a linha preta, nós vamos iniciar a patinha dele. A pata traseira. Então, nós vamos iniciar com um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar aqui minha carreira. E vou introduzir minha agulha aqui, ó, no próximo pontinho. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha que vou iniciar a próxima carreira. Na carreira de número 2, nós vamos fazer 5 aumentos. Então, nós vamos ficar aqui com 10 pontos. Então, aqui, ó. Um aumento. Próximo, 2 aumentos. 3 aumentos. Meu Deus. 4 aumentos. E aqui 5 aumentos. Fecho minha carreirinha como sempre. Vou fechar esse anel mágico aqui atrás. Eu vou cortar aqui, gente, porque eu vou trocar a cor. Então, aqui eu posso puxar essa linha aqui pra dentro, pra parte de dentro. Ó. E vou dar um nozinho aqui, ó, nessas duas linhas. Sem apertar esse primeiro aqui, não aperta. Aí, ó, 2. Agora, já no terceiro, você aperta. Pronto. E tira o excesso. Nós vamos trocar essa linha para a cor amarela. Eu peguei o amarelo. Eu peguei o amarelo errado, gente, que é esse amarelo aqui, que é o amarelo clarinho. Então, nós vamos aqui vamos trabalhar somente na alça de dentro, ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, vou introduzir aqui minha agulha aqui, puxar minha linha e vou fazer 10 pontinhos aqui, somente na alça de dentro. Ó, 1, 2, e já vou aqui, ó, escondendo essa linha aqui. Já vai eu saindo da câmera, né, gente? Eu vou começar, porque eu não sei se pegou. Vou repetir, porque eu não sei se pegou, peraí. Ó, vou trabalhar somente nas alcinhas de dentro. Então, vou introduzir minha agulha. Vou pegar minha linha amarela e vou fazer aqui o primeiro ponto. Primeiro ponto. Agora o segundo
somente dentro, na alcinha de dentro. E já vou escondendo essa linha aqui, ó, gente, aqui por dentro dos pontos. Então, 3, 4. Essa linha preta talvez mais ruim, né, de ver no vídeo. Aqui, ó, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ó, gente, eu introduzo bem minha agulha aqui para pegar o pontinho direito, certinho, ó, para não ficar essa abertura aqui, ó. Deixa eu mostrar. Não ficar essa abertura aqui, ó. Aqui. Então, eu boto bem a agulha bem no meio do ponto para pegar outras alcinhas e não ficar com ponto folgado. Não ficar uma abertura, na verdade. Ó. Então, aqui, ó, eu trabalhei só a alcinha de dentro. Não sei se tá dando pra ver, deixa eu ver. Aqui ficou um relevozinho, ó. Ficou um relevozinho aqui. Vamos continuar. Então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Fecho minha carreirinha. E vou cortar, porque eu vou trocar de cor. Ó. Aí eu vou colocar aqui essa linha pra dentro. E eu vou trocar agora para o verde. O verde do corpinho. Aqui, ó. Eu vou amarrar aqui. Quem não quiser fazer dessa forma, faz outra forma, que é só puxar a linha, né, pra dentro. Mas, para os iniciantes, acho que é melhor fazer assim, né? Agora eu vou trabalhar com as duas alcinhas normal, essa carreira aqui. E vou continuar com os mesmos 10 pontinhos. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecho minha carreirinha aqui no final. E eu vou fazer mais uma carreirinha de verde. São duas carreirinhas de verde. São a carreira 4 e a carreira 5. Cheguei aqui no final, fecho minha carreirinha. Agora eu vou novamente mudar a cor. Então, vou cortar o verde aqui e eu vou colocar a cor mostarda. Deixa eu puxar o verde aqui pra dentro. E vou colocar a cor mostarda aqui. Corto o excesso. E vou trabalhar aqui a carreira 6 e 7. Tá bom? Com a cor mostarda. Então, são duas carreirinhas de ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8, 9, 10. Faz mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Que são os pezinhos que a gente está fazendo. Cheguei aqui no final, fechei, e agora eu vou fazer mais uma troca de cor. Então eu vou cortar essa linha mostarda, vou trazer aqui para dentro e eu vou amarrar aqui a linha verde, o verde novamente, que é a cor do corpo. E vou fazer aqui ponto sobre ponto. Então, uma carreirinha de ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final, fecho minha carreirinha. E agora, gente, eu vou cortar e arrematar. Eu não fecho aqui. Vou colocar aqui só um pouquinho de enchimento. Nós vamos fazer 2 desse pezinho. Vocês voltam o vídeo e ver novamente as cores. Pronto. Então aqui, ó, temos um pezinho. Vou fazer o outro e vamos para o próximo passo. Então, gente, agora vamos fazer a patinha superior, ou seja, os bracinhos. Então, vou iniciar com o branco. Só um pouquinho de branco que a gente vai usar. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui, fechar minha carreirinha com ponto baixíssimo e vou cortar, gente, essa linha já. A linha branca já vou cortar. Deixa eu puxar aqui a linha pra dentro pra arrematar pro lado de dentro, né? Então, puxei aqui, ó, pra dentro. Vou fechar o anel mágico. E vou pegar essas 2 linhas e vou arrematar da forma que eu arrematei a parte preta. Aí, corto aqui o excesso. E agora, eu vou... Olha, ficou esse pontinho só aqui. Agora eu vou trabalhar com a linha mostarda, que é a cor do corpinho. Então eu vou colocar aqui, introduzir aqui a minha agulha e puxar minha linha no cabelo aqui. Deixa eu tirar. E essa carreirinha aqui, eu vou fazer um ponto e um aumento, que é a carreirinha de número 2. Então eu vou ficar com 9 pontos aqui. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto e um aumento.
um ponto e um aumento. E aí novamente. E aqui, ó, vocês já vão escondendo esse pedacinho de linha. Aí um ponto e um aumento. Vou fechar. Cheguei no final, eu fecho. Deixa eu virar aqui, ó. Que ele fica meio que um chapéuzinho assim, ó. Então vou virar. Deixa eu tirar esse pedacinho que sobrou aqui. E agora, gente, eu vou continuar aqui com essa linha mostarda. E eu vou fazer aqui 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. Ó. Sem aumentos e sem diminuições. Essas carreirinhas vão ficar com 9 pontos. Continuar, né? 9 pontos cada um. E eu vou trabalhando aqui minhas carreirinhas. Vocês trabalham de vocês. São 4 carreirinhas. Então aqui, ó, já tem a primeira carreirinha que foi o de aumentos. E agora nós vamos trabalhar mais 4 carreirinhas que é de ponto sobre ponto, tá? Sem aumentos e sem diminuições. Ó, trabalhei já um aqui e vou trabalhar mais 3 e a gente volta. Terminei, gente, aqui minhas 4 carreirinhas. 1, 2, 3, 4. Eu vou cortar essa linha mostarda e vou colocar agora a linha verde. Deixa eu arrematar. Ó, só vou puxar essa linha aqui para a parte de dentro e amarrar aqui na verde. Na verde. Cortar o excesso. E agora, gente, eu vou continuar trabalhando ponto sobre ponto. Então vão ficar 9 pontos cada carreirinha. Só que eu vou trabalhar uma quantidade de 3 carreirinhas aqui com o verde. Ó. Ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Então eu vou fazer minhas 3 carreirinhas de verde e volto. Terminei minha carreirinha aqui, gente. Eu vou fechar aqui um ponto baixíssimo. Vou colocar um pouquinho de enchimento. Não precisa muito, só um pouquinho. Não precisa chegar até aqui, não, só um pouquinho lá embaixo. Pronto. E agora aqui eu vou fechar meu bracinho com pontos baixíssimos. Então eu vou, ó, um ponto baixíssimo, no próximo 2, 3, 4 e 5. Corto minha linha e arremato. Vou arrematar como sempre. Cada crocheteira arremata da forma que achar melhor. Deixa eu cortar excesso de linha. E aí, gente, nós vamos fazer 2 bracinhos, tá bom? E vamos agora para o próximo passo. Então, gente, agora nós vamos fazer as orelhinhas. Com a cor mostarda, que é a corzinha do corpo, nós vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui, ó, puxar a linha do anel mágico e fechar aqui minha carreirinha com ponto baixíssimo. Faço a correntinha e agora a segunda carreira nós vamos fazer 6 aumentos. Então vamos ficar com 12 pontos aqui na segunda carreira. Então, vamos fazer, ó,
Primeiro aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E o sexto aumento. Vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Antes da próxima carreira, eu vou fechar aqui o anel mágico. Puxo, ó, fecho. E vou arrematar a linha. Só colocar um nozinho aqui, pronto. E agora, nessa terceira carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, nós vamos ficar com 12 pontos. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cheguei no final, fecho a carreirinha. Vou cortar aqui e arrematar essa linha. Dá mais um nozinho aqui para ficar reforçado. Pronto. E aí nós vamos fazer duas. Eu já fiz aqui minha outra. Agora aqui, ó, eu amasso ela aqui no meio, ó. Dobro ela no meio e amasso. E aí, ó, temos duas orelhinhas. Vamos para o próximo passo agora com a... Então, gente, o focinho nós vamos fazer com a linha branca. Vamos iniciar com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar essa linha aqui, mas eu não vou fechar totalmente, porque eu vou colocar um focinho de plástico aqui. Mas eu vou dar uma dica de como fazer, mostrar como fazer para quem não tem o focinho de plástico, tá bom? Aqui eu vou fechar e vou fazer aumento em todos os pontos agora. Então, eu vou ficar com 12 pontos aqui na segunda carreira. Então, 2 aumentos, 3, 4, 5 e 6 aumentos. Aumentos são 2 pontos no mesmo lugar. Cheguei aqui no final, fecho minha carreirinha. E agora eu vou fazer mais uma carreirinha, que é a carreirinha de número 3, que vai ser ponto sobre ponto, e vou continuar com 12 pontos, tá? Cheguei aqui no final, fecho minha carreirinha com ponto baixíssimo e vou cortar. Vou colocar essa linha aqui pra dentro, como sempre faço. Aqui, gente, antes de eu arrematar, eu vou colocar esse focinho aqui marronzinho, ó. Aqui, aí eu coloco aqui no meio. Igual como coloco o olhinho. Aí puxo aqui a minha linha pra fechar bem o buraquinho. Coloco a travinha, né? Antes de eu queimar, eu vou amarrar esses 2 pedacinhos de linha aqui pra arrematar. E corto o excesso. Aqui queimo.
Quem for queimar tem cuidado, tá? Pra não queimar a peça de vocês. E aqui tá o focinho dele. Mas quem não tem esse focinho plástico, o que é que vai fazer? Vai fazer o focinho normal, fechar ele todo, fechar esse buraquinho todo. E vou pegar aqui minha agulha de costurar e vou colocar a linha marrom. Gente, cadê a ponta da linha? Aqui. Então, aqui, ó. Ok. Eu vou fazer nas duas perninhas aqui, gente, porque essa linha aqui, essa daqui, ó, ela é bem mais fina do que essa que a gente está trabalhando. Então, eu vou fazer com as duas perninhas. Então, eu vou pegar minha agulha, vou introduzir aqui, ó, no meio do buraquinho. Vou deixar aqui atrás esse pedacinho de linha pra gente arrematar depois. Aí, eu vou vir aqui, ó, a primeira carreirinha e na segunda introduzo minha agulha. Ó. Aí eu vou contar 1, 2, aqui no terceiro ponto eu volto de trás pra frente. Aqui. Gente, não acredito que deu um nó nessa linha. Ah, aqui. E aí, gente, nós voltamos novamente aqui, ó, pro início. Ó, fica um Vzinho. Agora, daqui de trás, eu vou vir pra aqui, pra essa outra parte aqui, ó. E agora, eu já venho pra essa parte aqui, ó. Ó, gente, tá vendo como ficou? E agora eu vou, como se eu estivesse costurando daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Então, novamente, eu vou introduzir a minha agulha aqui no buraquinho do meio. E vou vir pra cá, ó. Ó. E aí, novamente, venho aqui pro meio. E aqui, ó, no próximo ponto. E vou fechando, ó, gente. Fechando as partes em branco que tiver aqui. Agora aqui, ó. E vocês vão arrumando. Se a linha ficar frouxa, vocês vão puxando, tá? Eu vou colocar aqui novamente. Ah, fugiu.
E aqui, ó, percebam que aqui tem uma falhazinha, eu vou colocar aqui nessa, para cobrir essa falha. E assim, gente, eu vou cobrindo todas as falhazinhas que tiver, ó. Tem mais uma aqui, eu vou cobrir aqui, peraí. Pronto, ó, como ficou, tá vendo? Agora aqui atrás, eu dou um nozinho aqui nessas linhas. E corto. Então, tem essa opção e tem esta opção. Para quem vai fazer em quantidade para revender, essa daqui é bem mais rápido, né? Porém, você tem que ver que esse focinhozinho aqui é um pouquinho mais caro do que esse. Mas fica a critério de cada um com o qual quiser trabalhar, tá bom? Vamos para o próximo passo. Agora, gente, nós vamos para o passo da costura. Aqui o corpinho, os bracinhos, as orelhas e as perninhas. Vamos para o próximo, para o passo da costura. Eu vou começar costurando os bracinhos, tá? Então, vou colocar aqui na agulha a linha verde, porque os bracinhos aqui em cima é verde e o corpinho também. Então, vamos começar com a linha verde. Vou pegar o meu amigurumi, vou introduzir minha agulha aqui em qualquer lugar e vou sair aqui, ó, na lateral do meu amigurumi, ó. Ó. Tem os olhinhos aqui, mais ou menos uns 2 dedinhos, tá? E vou sair aqui, ó, bem na primeira carreirinha. Deixa esse pedacinho de linha para arrematar depois. Então, aqui, ó, sai aqui bem na primeira carreirinha do verde, na última carreirinha do verde. Aqui, quem quiser, vai costurando assim, normal, né? Mas como eu quero meu bracinho móvel, eu vou fazer como eu faço nos outros amigurumis. Vou introduzir minha agulha aqui, saio aqui na frente, ó, eu introduzi minha agulha em um ponto aqui no meio, ó. Aí saio aqui na frente. Vou contar 1, 2, 3. No terceiro ponto eu entro e saio aqui na parte de trás, onde eu introduzi minha agulha. Aqui, ó. E vou introduzir minha agulha aqui, ó, no mesmo buraquinho onde eu saio primeiro. Puxo a linha para não ficar repuxada. E venho aqui pro outro lado, ó. Mais ou menos na mesma direção. Vou puxar bem, pra linha não ficar, ó. Percebam que ela aqui tá frouxa, ó. Então, eu tenho que puxar mais. Deixa eu ver. Pronto. Agora aqui, a mesma coisa do outro lado. Com o outro bracinho. Mesma coisa. Aí, introduzi minha agulha aqui. Agora, eu introduzo a minha agulha aqui no cantinho do pescoço onde eu entrei. E saio aqui, onde eu deixei essa sobrinha de linha.
aqui eu vou puxar bem pra linha não ficar frouxa, né? E vou amarrar. Vou dar 2 nós bem forte. Corto. Vou puxar aqui, ó, pra esconder o meu nozinho aqui dentro. Pronto. Já tenho aqui os 2 bracinhos no lugar. Agora eu vou costurar as perninhas. Com a ajuda de alfinete eu vou colocar na direção, né? Então vou colocar aqui minha perninha na direção dos olhos, ó. Tá? Então aqui, ó, bem pertinho. O bracinho tá pra cá, bem do ladinho aqui do bracinho. Deixa eu colocar um alfinete menor, porque esse amigurumi, ele é pequenininho. Ó, gente. E aqui, abaixo desse relevozinho que ficou aqui na barriga. E a outra perninha da mesma forma. Então, ó. E agora nós vamos costurar. Aqui eu já costuro com uma perna só de linha. Então, introduzo minha agulha aqui, como sempre em qualquer lugar. E vou sair aqui, ó, aonde tá a minha perninha. Deixo sempre a sobra de linha para na hora que voltar fazer o arremate, né? E vai ser aqui, ó, um pontinho no corpinho e um pontinho na perninha. Aqui, ó, um pontinho no corpinho e um pontinho na perninha. Novamente, um pontinho no corpinho e um pontinho na perninha. E aí vocês vão costurando a perninha, as 2 perninhas de vocês, assim. Ó, aqui eu já posso tirar o alfinete. Pode colocar, meu Deus, pode colocar o amigurumi de vocês de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de qualquer forma para vocês conseguirem costurar, tá bom? Ó, aqui tá saindo um pouquinho do enchimento, mas depois a gente coloca assim pra dentro com a agulha, tá bom? E continuo costurando a minha perninha. Ó, um pontinho no corpinho e um pontinho na perninha. Essa perninha aqui eu já tô terminando de costurar. Tirar o alfinete. Olha, o meu não é necessário, mas se o de vocês forem necessário, colocar mais um pouquinho de enchimento, vocês ainda colocam aqui, tá bom? O meu não é necessário, já tem enchimento o suficiente.
que é o último pontinho dessa perninha. E daqui, gente, ó, eu já vou aqui pra outra perninha. Aqui, ó. E já coloco aqui, ó, um pontinho no corpinho e pontinho na perninha. Novamente, um pontinho no corpinho, um pontinho na perninha. Aqui, gente, vocês deixam mais ou menos um ou dois pontos de separação. Vou continuando. Na medida que vocês vão costurando, vocês vão tirando os alfinetes. Ó, gente, vocês prestem atenção aqui quando vocês forem terminando, se vocês estão terminando a costura na mesma carreirinha das duas perninhas, tá bom? Ó. Mais um pontinho. Depois que você pega a prática de costurar, é bem rápido. Ó, costurei as duas perninhas. Agora eu vou introduzir minha agulha aqui e vou sair aqui onde eu deixei a sobrinha de linha para arrematar. Aí dou aqui, ó, 2 nozinhos, aperto, é o suficiente, e empurro o nozinho pra dentro do corpinho. Pronto. Olha, aos pouquinhos, nós vamos terminar nosso amigurumi. Agora eu vou colocar a linha mostarda, porque nós vamos costurar as orelhinhas. Vou pegar aqui minha orelhinha com alfinete também, né? Vou, ó, aqui é uma carreirinha e aqui é outra. Então nessa segunda aqui, ó, nessa segunda carreirinha você já coloca a sua orelhinha. Eu coloco um aqui em cada pontinha, ó, mais ou menos assim, ó, a direção do olhinho. E a outra nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado agora. Na segunda carreirinha a gente coloca, peraí, aqui.
Ó, gente, ó. Um dedinho sobra 2 pontinhos. Um dedinho sobra também aqui 2 pontinhos, ó. Tá? Então, nós vamos costurar aqui. Da mesma forma que eu introduzo minha agulha nas outras partes, eu faço aqui também. Coloco em alguma parte do corpo. Deixo aqui, ó, um pedacinho de linha para quando voltar arrematar. Agora eu já posso tirar esse alfinete e introduzo a minha agulha aqui. Eu vou costurando da mesma forma como eu costurei as outras partes. Um pontinho no corpinho e um pontinho na orelhinha. Ó. Pontinho no corpinho. Senhor, essa linha da nó. Pronto. Ó, sai um pouquinho de enchimento aqui, a gente já coloca logo lá pra dentro. Pronto. Agora aqui, ó, vai seguindo. Tiro o alfinete, já coloco aqui onde o alfinete estava. Ó, costurei a parte aqui de trás e agora eu vou costurar a parte aqui da frente, mas da mesma forma, ó. Pontinho no corpinho e um pontinho na orelhinha. Um pontinho no corpinho e um pontinho na orelhinha. Pode pular ponto aqui, um pontinho pode, não pode pular todos, porque senão a costura fica feia. Aqui. Gente, eu tô fazendo um pouco mais devagar aqui, porque eu tô fazendo com vocês, mas como eu já tenho prática e na costura aqui dos amigurumis, eu faço mais rápido. Mas também não precisa fazer com pressa pra não sair feio nem errado, né? Último pontinho aqui. Ó. Aqui, gente, eu já introduzo minha agulha aqui e já saio aqui do outro lado pra costurar a outra orelhinha. Ó. Deixa eu tirar o alfinete. Então, ó. Já introduzo aqui e já vou costurando da mesma forma que eu costurei essa, tá bom? Vocês costurarem de vocês aí, a gente volta. Terminei, gente, ó, de costurar minha outra orelhinha. Introduzo minha agulha aqui e saio. Onde eu deixei a sobrinha de linha pra arrematar. Dou 2 nozinhos bem forte e corto a linha. Deixa eu arrumar as orelhinhas que estão. Pronto. Agora, deixa eu tirar essa linha mostarda e vou colocar a linha branca. Porque agora nós vamos costurar o focinho.
como eu vou usar esse focinho aqui, então eu vou colocar aqui, ó. Aqui. E aqui. Nesse focinho aqui não vai ser preciso colocar enchimento, tá bom, gente? Eu vou costurar meu focinho da mesma forma que eu costurei as outras partes. Introduzo a minha agulha em qualquer lugar e saio aqui pertinho do focinho. Deixo aqui a sobrinha de linha e é um pontinho no focinho. Vou virar ele assim que eu vou costurar aqui pra cima. E um pontinho no corpinho. Tiro aqui o alfinete. Tá, pontinho no corpinho e um pontinho no focinho. Deixa eu tirar esse outro. E a linha pega em uma parte, pega em outra. Não sei se acontece com todas as crocheteiras ou se só eu que sou estabanada assim. E aí, gente, ó, aqui, gente, ó, ficou um pontinho de distância e aqui também vai ficar um pontinho. Ó. A gente entra, ó, no mesmo lugar onde a gente saiu. E aí vai pro outro pontinho. O nosso zaio. Cheguei aqui no final, gente, ó. Eu não vou voltar agora pra aqui pra arrematar. Eu vou colocar minha agulha aqui e vou sair aqui, ó, abaixo do olhinho, pra gente fazer aqui a parte branca do olhinho. Aí aqui, gente, eu vou vir pra cá, vou introduzir minha agulha aqui na parte de cima e vou sair na parte de cima do outro olhinho, assim, ó. Ó, ficou aqui o branquinho do olho. Não precisa puxar muito, só ajustar um pouquinho e pronto. E aqui eu vou introduzir minha agulha aqui agora na parte de baixo do olhinho e já vou sair aqui, ó, onde eu deixei a sobra de linha. Porém, eu vou com cuidado, devagar, pra ficar aqui, ó, a partinha branca do olho. Aí, gente, eu confesso pra vocês que eu esqueci de fazer esse detalhezinho do rostinho
da águiazinha, que eu esqueci o nome agora, da águia. Mas eu vou fazer um shortzinho e vou postar aqui mostrando como faz esses detalhezinhos, tá? Agora, gente, como ele é uma onça, ele tem alguns detalhezinhos aqui que eu vou ensinar para vocês agora. Gente, antes de terminar, eu voltei aqui para fazer com vocês o rabinho que eu esqueci. Então, com a linha mostarda, nós vamos fazer 15 correntes. Deixa eu botar essa linha pra lá. Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fizemos 15 correntinhas aqui. Agora, nós vamos voltar com pontos baixíssimos sobre cada uma. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, você vai fazendo pontos baixíssimos sobre cada correntinha, até chegar no final. Pronto. Que agora a gente corta. E aqui na pontinha, gente, vou pegar só um pedacinho de linha branca. Aqui na pontinha você vai fazer um pontinho baixo com a linha branca. Então, você introduz sua agulha aqui na pontinha do rabinho, puxa a sua linha branca. Ai, meu Deus. Ó a linha, deixa eu tirar um pedaço aqui dessa linha. Então, introduz a agulha aqui no finalzinho do rabinho. Puxa a linha branca e faz aqui um pontinho baixo só. Aqui, ó. Um pontinho baixo. Corta a linha. E vou puxar essa linha aqui, gente, pro lado de cá. Pro lado do, digamos assim, pro lado do avesso. Dou um nozinho nas duas pontinhas. E vou cortar aqui. Aqui está o rabinho. Agora, vamos continuar. Agora, gente, com a linha marrom, já coloquei aqui na minha agulha, nós vamos fazer outros detalhes. Vamos fazer primeiro aqui o detalhezinho do olhinho. Então, ó, vou introduzir aqui minha agulha aqui, ó. Bem no iniciozinho aqui do olho. E vou trazer pra cá. Então, um pontinho aqui. Bem, quase rente aqui. Quase coladinho aqui com a parte branca, tá? Mas deixa só um espacinho. E vou sair com a minha agulha lá do outro lado do olhinho, ó. Também no início da parte branca. Ó, assim. E aqui faz a mesma coisa. Aqui no início, praticamente no início da parte branca, você introduz a agulha. Eu vou sair com a minha agulha aqui pra cima. Ó, gente.
E agora nós vamos fazer a sobrancelha dele, tá? Como eu já saí aqui em cima, eu vou 2 pontinhos aqui pra baixo. E do outro lado da mesma forma. Ó. Eu vou sair aqui pra cima porque eu vou ensinar vocês a fazer a outra parte do... Pronto. Aqui já está o rostinho dele. Só que ele é uma onça. E uma onça tem algumas manchinhas. Então, eu vou ensinar vocês aqui a fazer essas manchinhas. Então, aqui, ó. Nós vamos fazer como um círculozinho pequenininho aqui. Então, a gente entra aqui no outro ponto e sai no próximo ponto, ó. Aí fecha essa parte, volta lá para o mesmo lugar e fecha esse aqui agora. E você vai enchendo ele dessas manchinhas, ó. Eu já fiz algumas aqui atrás, fiz um pouquinho maior. Então, vocês fazem assim, umas maiores e outras menores, tá? Vocês podem fazer assim, ó, tipo um triângulozinho, que aí vocês conseguem fazer mais rápido. Ó, gente, tá vendo? Ó. Tá vendo? Não precisa fazer tantas. Vocês seguem, gente, fazendo as manchinhas de vocês. Eu vou fazer as minhas e volto para mostrar para vocês, tá bom? Inclusive faz algumas manchinhas também aqui nos bracinhos, nessa parte mostarda, tá? E depois que eu fizer todas as minhas manchinhas, eu volto. Então, gente, eu já fiz aqui todas as minhas manchinhas. Ó, fiz algumas aqui atrás da cabecinha. As do bracinho, gente, não precisa colocar no todo o bracinho. Só algumas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, só algumas aqui na parte de cima. Aqui na frente coloquei algumas também. Algumas aqui atrás. E o bracinho só na parte de cima mesmo. Agora, deixa eu colocar o rabinho aqui, que nós esquecemos. Então, a gente coloca o rabinho aqui, gente, ó. Embaixo desse relevozinho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui mesmo. Então, vocês colocam essa parte do avesso para baixo. Aqui. Ó, eu puxei as duas partezinhas e vou amarrar aqui. Aperto bem. Eu dou 2 nozinhos aqui, eu vou cortar aqui bem rente ao nozinho. E depois eu coloco aqui um pouquinho de cola, tá? Mas aqui o rabinho dele.
E agora nós vamos colocar a argolinha, porque é um chaveiro. Então eu vou colocar aqui um pouquinho da linha mostarda, que é a linha da mesma cor da cabeça. Só um pouquinho. E vou colocar aqui, sai aqui, ó, no meio da cabeça. Vou colocar aqui, ó, na correntinha, né, da argolinha. E vou fazer aqui 2 pontinhos. Pronto. Introduzo a agulha aqui e sai aqui onde eu iniciei. Peraí. Acho que a linha... a linha... Pronto, consertei. Puxo, né, como sempre. 2 nozinhos. E aqui está, gente. Ó, deixa eu desamassar ele aqui, que deu uma amassadinha aqui. Pronto. Aqui está o nosso último mascote da Copa, né? O nosso Zayu. Ai, desculpa, gente. Vou tirar essas coisas aqui pra gente... Então aqui, olha o tamanho dele, cabe na palma da mão, gente. Eu achei eles tão fofos. Então, olha, o nosso Zayu está pronto. O nosso vídeo de passo a passo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me marcar no Instagram, me marca que eu faço questão de repostar, tá bom? E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, comenta, compartilha, curte. E até o próximo vídeo. Tchau!